Nesta semana, a seleção nigeriana entrou em greve por causa do pagamento dos prémios de jogo, mas hoje vamos recordar quando a seleção francesa fez greve em pleno Mundial 2010 na África do Sul. Mas antes de avançar para o vídeo, sugiro que deixem o like, ativem o sininho e subscrevam para não perderem nada. Estávamos em 9 de julho de 2006, a França e a Itália jogavam a final do Mundial da Alemanha, final que estaria para sempre ligada à eterna cabeçada de Zidane em Materazzi. Nos penaltis, a Itália venceu e por isso ergueu o Mundial, e sem saber começaria o declínio da seleção francesa. A partir daqui, a espinha dorsal da França começou a desfazer-se progressivamente. Fabien Barthez e Zidane abandonaram a seleção logo após o Mundial em 2006. Em 2008, Trezeguet e Lilian Thuram foram pelo mesmo caminho e assim o treinador Raymond Domenech teve de reestruturar a equipa. Tais alterações fizeram-se sentir nos resultados. No Euro 2008, realizado na Áustria e na Suíça, a equipa francesa terminou em último no seu grupo com uma pesada derrota 4-1 para os Países Baixos, e a partir daqui começaram a surgir as primeiras clivagens dentro do grupo. Na imprensa e no país pedia-se a demissão de Domenech, mas tal não se veio a confirmar. Em setembro de 2008, em uma entrevista à France Football, o guarda-redes titular no europeu, Grégory Coppé, criticou e acusou Domenech de querer implementar uma ditadura dentro do grupo de trabalho e de não aproveitar o verdadeiro potencial dos seus jogadores, contradizendo as declarações de Domenech que foram concedidas em uma entrevista ao site da Federação Francesa. Ele que havia enaltecido o espírito e a atmosfera vivida na seleção. Em julho de 2008, Trezeguet anunciou a sua retirada da seleção e muito se especulou se teria algo a ver com a relação desgastada que o jogador tinha com Domenech. Os resultados continuaram a não sair. A França conseguiu classificar-se para o Mundial 2010 de forma muito sofrida, mas de destacar a derrota 3-1 sofrida com a Áustria na primeira jornada das eliminatórias. A França jogava de forma apática, sem alma e sem criatividade, e sem a capacidade de potencializar os seus elementos mais avançados. Os próprios jogadores sentiam-se perdidos em campo e com muitas dificuldades em interiorizar e entender as ideias de Domenech. Em 2009, a Henry afirmou o seguinte: "Não sabemos como jogar, onde estar e nem como nos organizar." Tais problemas não anteviam nada de bom para o Mundial 2010, onde a França foi sorteada em um grupo relativamente simples, com Uruguai, África do Sul e México. A primeira jornada foi frente ao Uruguai. Uruguaios e gauleses não saíram do nulo. Até aqui nada de mais, já que a França enfrentava a seleção mais perigosa do grupo, para além da própria França. No dia 17 de junho, a França voltava a entrar em campo, desta feita frente ao México, e saiu derrotada por 2-0. A imprensa criticou bastante a prestação gaulesa e Domenech, que havia deixado Anelka, referência ofensiva da equipa, bastante desamparado na área mexicana, mas o escândalo estaria guardado para o dia 19 de junho, quando o jornal L'Équipe anunciou que no intervalo da partida frente ao México, Anelka havia insultado o treinador, dizendo "vá-se foder, seu filho da puta." A Federação Francesa exigiu que Anelka se retratasse e pedisse desculpa ao treinador, mas o jogador recusou e assim foi recambiado para a França e expulso do grupo. O grupo estava do lado de Anelka, acusando a Federação de utilizar o caso como bote expiatório. Evra, capitão da seleção, afirmou a existência de um traidor que havia contado o sucedido no intervalo da partida aos jornalistas. No dia 20 de junho, em Knizna, quartel-general da França, iria ocorrer um treino aberto ao público. A seleção gaulesa saiu do autocarro, vestiram-se e distribuiu alguns autógrafos, mas recusou-se a treinar. Evra e Doverne estiveram perto do confronto físico e tiveram de ser separados. Os jogadores permaneceram 30 minutos dentro do autocarro com as cortinas fechadas. A imprensa classificou o incidente como vergonhoso e chamou de o autocarro da vergonha. O diretor da delegação francesa na África do Sul, Jean-Louis Valentin, demitiu-se em direto, afirmando estar enojado com o sucedido. No dia seguinte, a Federação Francesa emitiu um comunicado. A postura tomada pelos jogadores, vários
comentadores televisivos pediam uma limpeza na seleção. No dia seguinte, completamente desfalcada em termos mentais, a França perdeu 2-1 com a África do Sul, que atirava assim a França para o último lugar do grupo. Domenech acabou despedido e Laurent Blanc assumiu o comando, prometendo restaurar a ordem e a disciplina dentro do grupo. A Federação Francesa abriu inquéritos disciplinares aos principais jogadores considerados os verdadeiros cabecilhas da rebelião. Anelka foi punido com 18 jogos de suspensão e nunca mais vestiu as cores da França. Evra, capitão da equipa, punido com 5 jogos, Ribéry com 3, Jérémy Paulin suspenso por uma partida e Eric Abidal sofreu apenas uma advertência. Anelka classificou o inquérito como uma palhaçada liderada por um bando de palhaços. A pouco e pouco, a seleção francesa foi-se reestruturando e reconstruindo. Em 2012, no Europeu, caiu frente à Espanha e alguns dos principais intervenientes desta polémica também saíram da seleção, e Didier Deschamps conduziu a França à vitória no Mundial 2018. E vocês, lembravam-se desta história? Deixem aí a vossa opinião nos comentários.